Vamos entrar no assunto Lula, desgoverno. É muito divertido, né? Quando o Lula faz besteira, ou seja, o tempo inteiro, a turma dos passapanistas, os capachos petistas, saem em defesa e a forma que eles encontram de defender o Lula é falar que o Lula está se bolsonarizando. Eu acho muito hilário isso. Bolsonarização de Lula assusta, aliás, né? Eu já tinha mostrado aqui na semana passada que a própria Verinha tinha dito, né, que o Lula, agindo dessa maneira, falando esses impropérios, estava se equiparando a Bolsonaro. Gente, é hilário isso, né? Eu não esqueço de uma vez que a Miriam Leitão, a comunista do Globo, foi atacar, criticar o PT, e para fazê-lo, isso tem anos e anos e anos, vocês vão ver como tem anos isso, ela precisou, antes de criticar o PT e o Lula, me atacar e atacar o autor de O País dos Petralhas, que atende pelo mesmo nome de Reinaldo Azevedo, que parece muito com esse lulista de hoje, fisicamente falando. Não pode ser a mesma pessoa, a menos que tenha sofrido alguma coisa na cabeça ou tenha aceitado muitos e muitos e muitos argumentos para mudar tão radicalmente de ideia. Mas ela chamou de direita hidrófoba, eu e Reinaldo Azevedo, para poder depois criticar o PT. Eu acho hilário isso, assim, olha, vamos criticar os nossos parentes. Tucano criticando, comunista tucano criticando petista. Mas olha só, bolsonaristas. E, poxa, vocês não mostram que nem bolsonaristas, vão? Pelo amor de Deus, gente. Poxa, não faça isso. Bolsonarizando dessa maneira o discurso de vocês, não dá. É como se o capeta fosse a direita e qualquer coisa ruim pela ótica da esquerda, na esquerda fosse de direita. E eles fazem isso, né? Qualquer coisa. Venezuela criou um racha, né? Ficou evidente que aquele troço era uma desgraça totalitária, corrupta, e alguns foram abandonando o barco dizendo assim, não, a Venezuela é uma ditadura de direita. Aí vem o ministro Pavão Supremo e diz, mas não é uma junta militar, então é de direita. Ora bolas. Então, e alguns outros não. Falaram, não, nossos companheiros, Chaves, Maduro. Quem diz isso? O próprio Lula. O PT, a Glaze. Eu acho divertidíssimo esse racha dentro da comunidade tucano-petista. E esse é o tema da live de hoje, né? Vamos ver o circo pegar fogo, vamos comprar pipoca, vamos jogar lenha na fogueira, vamos ver tucano bicando petista. É muito divertido isso. E claro, é útil para o país, porque em que pese todo o cinismo dos tucanos e todo o golpe criado por eles, nós ainda preferimos, via de regra, os tucanos aos petistas. Às vezes não, porque às vezes é mais perigoso um bicho mais empolado, com perfume francês, do que o gambá fétido, que já vem com mau cheiro e você já se precaver, né? Já consegue ter algum antídoto, alguma coisa assim. Então, a Cantanhede, que é uma espécie de blogueira petista também, né, uma assessora de imprensa do Lula, ela diz que Lula volte revigorado para uma guerra que está só começando. O cancelamento da viagem do presidente à China por questões de saúde é frustrante, mas também uma chance de um freio de arrumação. Gente, chamar a isso de jornalismo é uma piada de muito mau gosto. Lembrando, esses eram os que me chamavam de blogueiro bolsonarista. Agora, é divertidíssimo ver o esforço deles de começar a defender o chefinho, né? Então, o Leonardo Atush, que é quem conhece sabe, né, o que é esse sujeito, concordo com Sinara Menezes. Olha, Sinara Menezes, socialista, mais caricata que existe, virou agora fonte do jornalista Leonardo Atush. Veja que o problema do Lula ir para a China é que o Bolsonaro estava voltando para o Brasil para um golpe militar. Os caras ainda estão nessa narrativa. Hoje, um trimestre de desgoverno Lula, os militares melancias, tudo verdinho por fora e vermelho por dentro,
né? Tudo acomodado, recebendo privilégios, gastando cento e poucos milhões com pagamento de pensão para filhas de forma indevida. Isso é o indevido. Agora vão ouvir sim, né? Vão ouvir, né? Perderam muito da admiração e do respeito da população brasileira, com toda a razão, não foi? Eu acho que foi. Então vão ouvir, né? E a turma ainda falando em golpe militar do Bolsonaro. Mas, por falar em China, né, a gente pensa na Dilma. Nosso lugar não é com os Estados Unidos, mas é a independência ao lado da China. É uma declaração bastante digna do dilmês, né? E a gente fica sempre na dúvida o que envolve a Dilma, se é meme ou não, se é montagem ou não. Mas o fato é que não é montagem nem piada o fato de que Dilma assumiu a presidência do Banco dos BRICS. E a melhor sacada foi essa, né? É uma palestra motivacional, de assaltante de banco a presidente de banco. Nunca desista dos seus sonhos, né? Vamos fazer uma palestra motivacional usando a Dilma agora. E, por falar na China e na Dilma, eis que a EBC, a TV Lula, que o Bolsonaro deveria ter fechado, fica aqui a crítica, fechou parceria com o grupo de mídia do Partido Comunista Chinês. Gente, PT é uma organização criminosa que tem comparsas em vez de aliados e quer promover a pilhagem da coisa pública, a divisão do butim. Bom, essa é a síntese do PT. E tá aí, as torneiras se abrindo, os esquemas voltando, e para o povo, que ficou com a promessa da picanha voadora, vai ter apenas abóbora trans, que jura que é uma picanha, e você vai fazer um churrasco, aquele churrasco de abóbora, salpicar um sal grosso, né, botar no espeto e comer sem reclamar, porque fez o L e não enche o saco. Porque o Brasil caminha por uma democracia pujante como aquela que temos em Cuba. Esse, pelo menos, é o sonho do PT e de todos aqueles que fizeram o L, inclusive tucanos cínicos. Oi, Henrique Meirelles. Oi, Helena Landau. Oi, Armínio Fraga. Oi, João Amoedo. Cuba tem menor presença nas urnas em eleições parlamentares desde 59. Lembrando que a ditadura cubana persegue cristãos, lembrando que a ditadura cubana é defendida pelo PT e por Lula. E lembrando que nada disso é novidade, tem só 50 anos. E o PT, 43 anos defendendo isso. Então, o Armínio Fraga e companhia não podem alegar desconhecimento de causa. E é essa turma que os tucanos ajudaram a colocar no poder que lançou agora uma campanha contra fake news. Quer dizer, o Brasil é o país da piada pronta. E o Brasil definitivamente não é para amadores. Nós vamos ter agora o governo que é recordista em criar fake news, que diz que Lula foi um perseguido político, um preso político. Esse governo criando uma campanha contra fake news. E eu, que vou lembrar de tudo que o PT fez no verão passado, vou ser censurado uma vez mais, já fui mesmo, então dane-se, porque eu vou ser acusado de promover desinformação acerca do PT, tipo lembrar dos elos do PT com as ditaduras comunistas na região, Venezuela, Cuba e Nicarágua. Agora, como é que vai a questão diplomática desse desgoverno? Traição e hesitações de Estados Unidos e Europa frustram o governo brasileiro. E olha que quem disse foi a turma do UOL, que é a assessoria de imprensa do PT. Os riscos do plano de paz de Lula para a guerra da Ucrânia cresce na Europa e nos Estados Unidos a leitura de que o Brasil se alinha à China e à Rússia. Por que será, né? Será que é porque a Dilma disse que o Brasil tem que ter uma postura independente na disputa geopolítica de Estados Unidos ou China, ficando do lado da China? Meu Deus. Será que é por isso? Será que é porque o Lula já declarou várias vezes o quanto admira o regime chinês e o quanto despreza o império estadunidense? Mas quem
é pária internacional é o Brasil do Bolsonaro, não o Brasil do Lula. Fiquem tranquilos que isso é mais uma fake news bolsonarista, né? E claro que tudo isso tem consequência, né? Consequência prática, né? Investimento estrangeiro no Brasil perdeu o fôlego em fevereiro. Faz o L, turma do mercado. Tucanos do mercado. Fazem o L aí para vocês verem o que é bom para tosse, né? E assinem a Gazeta do Povo, que é o melhor jornal do Brasil, 100 anos de história, mais de 100 mil assinantes, uma vergonha se você não é assinante. E o editorial de hoje mostra exatamente isso. Como a esquerda lulista tenta manter os pobres no esgoto, a céu aberto. Quer dizer, democracia de gabinete, tudo para os companheiros, torneiras sendo abertas para irrigar os cofres dos camaradas, alinhamento com ditaduras terríveis e afastamento em relação às democracias liberais e, enquanto isso, o povo que acreditou na picanha tendo que ficar literalmente na merda comendo abóbora trans, né? Diz o editorial: os brasileiros sem água tratada e esgoto coletado que esperem e sofram, pois para Lula e companhia, Boulos e todos os outros petistas, eles são menos importantes do que as oportunidades trazidas pela manutenção do poder das estatais, né? E aí, claro, com todo esse cenário de destruição econômica, o PT precisa de um bode expiatório. E eles já selecionaram que Campos Neto é esse nome. Daí eu ter defendido aqui antes, e folgo em saber que pessoas que eu respeito e admiro, como minha amiga Renata Barreto, concordam, eu defendo que Roberto Campos Neto deveria renunciar. É isso mesmo. Os tucanos de mercado vão ficar com o cabelo em pé agora. Ah, mas aí é um caos, aí o dólar vai para 6,5. Deixa. Vocês não fizeram L? Agora aguenta, né? Porque não é certo o Lula colocar a narrativa falsa de que a culpa do caos econômico que se avizinha é do Banco Central. Se o Campos Neto renunciar e fizer uma coletiva defendendo o seu legado e dizendo que não aceita mais permanecer com esse ambiente de pressão de um Banco Central subserviente ao Palácio do Planalto, Lula fica sem o bode expiatório, vai ter que indicar um tucaninho desses aí, um André Lara Rezende da vida, e a vida que segue. Vamos antecipar o caos, porque o caos está vindo. Aliás, eu sempre tive essa visão. Não se desesperem, porque o que está ruim vai piorar. Então, para quem ficar desesperado hoje, as coisas vão piorar. Então, deixa para o desespero ir se diluindo ao longo do tempo. Vai se desesperando em doses homeopáticas, né? Porque a coisa está feia, mas vai ficar mais feia ainda. Então, eu sou Roberto Campos Neto, peço as contas, estou falando sério. Ele fica lá apenas dá munição para vagabundo. Ele tem que sair quanto antes. Porque não dá para fazer o jogo de negacionista terraplanista da economia, que diz que os livros de economia estão superados. Isso é terraplanismo econômico, como diz a reportagem da Bruna na Gazeta do Povo, tinha que ser o melhor jornal do Brasil, como eu disse. E aí, vamos para o tema do dia. Até o petista Paulo Coelho, um tucaninho bem petista, disse que já se arrependeu de ter investido na campanha de Lula. Eis a publicação dele. Décadas apoiando Lula. Noto que seu novo mandato está patético. Olha as palavras fortes, hein? Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do BC, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, faz parte. Bom, se o Paulo Coelho perdeu leitores, melhor para a literatura, cá entre nós, né? Mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. E a turma dos arrependidos, a turma dos tucanos arrependidos, cada vez aumenta mais. Porque o governo, afinal de contas, é o furacão 2000 descontrolado e os alquimistas estão chegando. Tudo isso
significa preparar o terreno para que o golpe do sistema seja bem sucedido. Para isso, eles precisam de uma narrativa de que o Lula que veio ao poder é muito diferente do Lula de décadas. E que eles estão muito chocados. Algo aconteceu com o Lula. Ah, já sei, a bolsonarização do Lula. E isso não podemos permitir. Em nome da democracia, precisamos salvá-la, dessa vez com uma nova cartinha, onde os petistas não serão convidados. E o sistema vai precisar ejetar Lula do Palácio do Planalto e usar o plano B, que provavelmente sempre foi o plano A. Porque essa turma é tudo menos boba, menos ingênua. Eles sabem, assim como eu e vocês, muito bem quem é Lula e o que Lula fez, não só no verão passado, mas nos 30 últimos verões. Assinem a Revista Oeste, que não aceita 1 centavo de recurso público, não faz parte dos comparsas das torneiras, por isso mesmo precisa da sua assinatura. O link está aqui embaixo, com a promo code CONSTA20, 20% de desconto. E a revista dessa semana diz: o dilema dos militares. A violência no Rio Grande do Norte é o mais recente indício, a mais recente prova de que as Forças Armadas não sabem qual é o seu papel na democracia brasileira. É isso aí, mestre Guzzo. Vamos começar a intensificar as críticas aos militares, porque eles estão merecendo.